7 de novembro de 2025. Hoje nós vamos ler Provérbios, capítulo 7. Você que é novo no canal, nós fazemos a leitura de Provérbios todos os meses, desde 2023. Na seção das playlists, você pode encontrar as leituras que nós fizemos nos anos anteriores e nos meses anteriores. O livro de Provérbios, apenas a título de introdução, é um livro que é formado por 31 capítulos. Então você consegue fazer a leitura todos os meses. Nos meses que tem 30 dias, você lê os capítulos 30 e 31 no dia 30. No mês de fevereiro, você pode ler os capítulos 1 e 2 no dia 1, os capítulos 8 e 9 no dia 7, e no dia 28 você lê os capítulos 30 e 31. Ler Provérbios permite que você aprenda como tomar boas decisões na vida, porque o livro de Provérbios foi escrito com esse objetivo. Quando você abre o capítulo 1 de Provérbios, está escrito que esse livro foi escrito para trazer experiência para os que são jovens e que são moços e que são inexperientes, para trazer a prudência para aqueles que são simples, aqueles que não prestam muita atenção antes de tomar uma decisão importante. Aqueles que são simples aprendem a prudência ao lerem Provérbios e para trazer mais sabedoria para aqueles que já são sábios. Isso tudo que nós falamos está escrito em Provérbios capítulo 1. E quando você lê todo o livro de Provérbios, você vê que a cada capítulo ele vai trazendo orientações para que você tome decisões inteligentes e pautadas na vontade de Deus, que vão trazer o caminho de abundância, prosperidade, saúde, comunhão com Deus, bons relacionamentos, honra nos negócios, família abençoada, bons filhos e também orientação para os pais. Além de muitas outras coisas que o livro de Provérbios nos ensina. Essa é a introdução. Vamos agora para a leitura de Provérbios capítulo 7. Dia 7 de novembro de 2025, leitura de Provérbios do dia, o capítulo 7. O capítulo 7, agora falando a respeito de Provérbios 7, traz uma orientação a respeito da mulher imoral, a respeito da mulher adúltera. O texto fala da mulher, mas também existe o homem imoral, o homem adúltero. Existe a mulher que é adúltera e o homem também que é adúltero. Tanto a mulher como o homem que são adúlteros são aquelas pessoas que quebram a aliança com o seu cônjuge, com o parceiro, com a parceira da vida, para enganar outras pessoas. Então vamos ver aqui o que é que Provérbios 7 nos orienta. Versículo 1. Meu filho, obedeça as minhas palavras, e no íntimo guarde os meus mandamentos. Versículo 2. Obedeça aos meus mandamentos, e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a pupila dos seus olhos. Versículo 3. Amarre-os aos dedos, escreva-os na tábua do seu coração. Versículo 4. Diga à sabedoria, você é minha irmã, e chame ao entendimento seu parente. 5. Eles o manterão afastado da mulher imoral, da mulher leviana e suas palavras sedutoras. Então nós vemos aqui que a recomendação de Provérbios 7, logo no princípio, é que obedeçamos às palavras que estão em Provérbios, que guardemos no nosso íntimo, no nosso coração os mandamentos. O versículo 2 fala que vale a pena obedecer aos mandamentos, porque quando você obedece, você vai receber a vida, e quando você guarda os ensinos, você vai ter vida.
Nós já falamos sobre isso em Provérbios capítulo 3. Lá em Provérbios, no capítulo 3, está escrito: não se apoie no seu próprio entendimento, não confie no seu próprio pensamento, mas reconheça Deus em todos os seus caminhos e cumpra os mandamentos, porque isso vai trazer a você o favor de Deus. E lá em Provérbios, no capítulo 3, nós lemos que o favor de Deus inclui 3 bênçãos. Primeiro, vida longa com prosperidade e paz. Vou repetir. A primeira bênção, vida longa com prosperidade e paz. A segunda bênção, riquezas. E a terceira bênção é honra. Quando você obedece aos mandamentos, Provérbios 3 faz essas 3 promessas. Você vai receber vida longa de prosperidade e paz, você vai receber as riquezas e você vai receber a honra. Por que que você recebe essas bênçãos? Se você obedece os mandamentos de Deus, os mandamentos ensinam que você deve honrar o seu pai, honrar a sua mãe, honrar a Deus acima de tudo, que você deve ser justo, honesto, que você deve cuidar muito bem do seu trabalho, sendo diligente, que você deve respeitar o casamento do próximo, que você deve cuidar muito bem da sua família, que você deve educar os seus filhos no caminho de Deus. Então, todos os conselhos que você encontra em Provérbios mostram que se você obedecer e andar por esses mandamentos, você vai ter uma vida longa de prosperidade e paz. O livro de Provérbios fala até a respeito da comida e da bebida. Lá no capítulo 23, fala especificamente que quando você está diante de uma mesa, você tem que tomar cuidado daquilo que oferecem para você e que aquele que é comilão e aquele que é beberrão nunca vai prosperar, mostrando a importância do equilíbrio com relação à sua alimentação. Muitas pessoas ficam doentes porque comem em excesso, outras comem comem muito mal. Não prestam atenção no que estão comendo, no que estão colocando na mesa. E as pessoas podem pensar, isso não tem nada a ver com a Bíblia, mas a Bíblia orienta em Provérbios, para que você tome cautela com relação à sua alimentação e com relação à sua bebida. Também, o livro de Provérbios fala no capítulo 21, não fique preso ao vinho, porque quando ele brilha no copo, parece que é ótimo, mas depois que você bebe, ele pode morder você como uma cobra. Significa, você pode ser traído e levado para o vício se você não prestar atenção. Então, esse versículo 1 até o versículo 5 estão dizendo: preste atenção na sabedoria. O versículo 3, veja aqui na tela: amarre-os aos dedos, escreva-os na tábua do seu coração. Tem algumas pessoas que pegam uma aliança além da aliança do casamento e colocam uma aliança, lembrando que aquela aliança significa que ela tem um pacto com Deus. Você pode, de repente, colocar uma aliança no seu dedo e dizer: essa aliança, quando você estiver tentado a fazer alguma coisa errada, você olha para essa aliança e lembra: eu tenho um pacto, eu tenho uma aliança com Deus. É só uma sugestão, porque tem algumas pessoas que fazem isso. Elas colocam uma outra aliança em que elas estabelecem um pacto com Deus e elas colocam junto com a aliança de casado, de casada, para lembrar: eu tenho uma aliança com Deus. Veja o versículo 4. Diga à sabedoria: você é minha irmã, e chame ao entendimento seu parente. Tem uma outra versão que diz assim: dize para a sabedoria: você é minha irmã, e abrace o entendimento como seu parente. Agora o versículo 5. Eles o manterão afastado da mulher imoral,
da mulher leviana e suas palavras sedutoras. Então aqui ele fala da mulher imoral, mas existe a mulher e o homem imoral. Nós já fizemos a leitura de Provérbios capítulo 5 antes de ontem, e o Provérbios capítulo 5 fala sobre isso também. Fala que você deve beber água do seu próprio poço. A água simboliza a vida. Então você deve cuidar da sua vida bebendo água do seu poço, significa sendo fiel ao seu marido e à sua esposa. Nós colocamos lá em Provérbios 5 que você deve ficar longe da pessoa imoral. E aqui está falando da pessoa imoral. É aquela pessoa que não tem respeito pelo seu pacto, pela sua aliança com o seu cônjuge. Pode ser o marido ou pode ser a mulher. O texto fala da mulher, mas pode ser o homem também. E também fala da mulher leviana. Leviano é aquele que é leve. Ele não é firme no cumprimento do seu pacto, da sua aliança. Pessoa leviana é a pessoa que fala com você, que tem um pacto, uma aliança com você, mas ela vira as costas e ela não cumpre o seu pacto. Ela é leve, ela se deixa carregar e se deixa levar muito facilmente. E as suas palavras sedutoras. Versículo 6. Da janela de minha casa olhei através da grade. 7. E vi entre os inexperientes no meio dos jovens um rapaz sem juízo. 8. Ele vinha pela rua próximo à esquina de certa mulher, andando em direção à casa dela. 9. Era crepúsculo, o entardecer do dia. Chegavam as sombras da noite, crescia a escuridão. 10. A mulher veio então ao seu encontro, vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. Versículo 11. Ela é espalhafatosa e provocadora. Seus pés nunca param em casa. 12. Uma hora na rua, outra nas praças, em cada esquina fica à espreita. Então aqui, quem escreve o capítulo 7 é o rei Salomão. Pela leitura que nós fazemos, dá de entender que o rei Salomão conhecia essa mulher, que essa mulher morava perto do palácio onde Salomão morava. Isso significa que essa mulher provavelmente era casada com alguém que tinha muitas posses, porque veja que ela morava perto do palácio. E Salomão conta que ele olhava pela grade da janela do palácio e ele via essa mulher e ele via que ela ficava uma hora na rua, outra hora ela ficava nas praças e ela ficava em cada esquina e ficava espreitando. Veja que ele conta que ele viu um rapaz jovem que era inexperiente, que passou pelo caminho dessa mulher, da casa dessa mulher. Agora veja o versículo, como que essa mulher era. O versículo 11 fala que ela era espalhafatosa. Espalhafatosa significa que ela chamava muita atenção. Espalhafatosa, espalha fatos. Espalha fatos mostra, está chamando muita atenção. E provocadora. Seus pés nunca param em casa. Uma hora na rua, outra nas praças, em cada esquina fica espreita. Versículo 13, veja o que ela fez. Ela agarrou o rapaz, beijou e lhe disse descaradamente. 14. Tenho em casa a carne dos sacrifícios de comunhão, que hoje fiz para cumprir os meus votos. 15. Por isso saí para encontrá-lo. Vim à sua procura e o encontrei. Versículo 16. Estendi sobre o meu leito cobertas de linho fino do Egito. 17. Perfumei a minha cama com mirra, aloés e canela. 18. Venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer, gozemos as delícias do amor. Versículo 19. Pois o meu marido não está em casa, partiu para uma longa viagem. 20. Levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. É isso que ela falou para esse jovem. A questão aqui, veja aqui no versículo 14, é que ela fala assim:
Eu tenho em casa a carne dos sacrifícios de comunhão que hoje fiz para cumprir os meus votos. 15. Por isso saí para encontrá-lo. Vim à sua procura e o encontrei. É como alguém que diz o seguinte: eu paguei, eu fiz um voto com Deus e eu pedi perdão por todos os pecados que eu fiz até ontem. Então agora eu estou certinha. Agora eu vim atrás de você porque agora eu estou limpa e agora eu vou sair com você. Tem pessoas que estão na igreja e são assim. Eles vivem na igreja, mas eles cometem pecados. Vivem na igreja, fazem ofertas, até devolvem o dízimo às vezes, e muitas vezes são pessoas que aparentemente são devotas. Durante o dia, elas vestem uma roupa de santo. Durante a noite, elas vestem uma outra roupa para cometerem os seus pecados de maneira oculta, de maneira escondida. Você pode encontrar pessoas que fazem propostas indecentes dentro da própria igreja. E não deve ser escândalo nenhum quando você escuta que um pastor ou alguém que estava ali na frente caiu com alguém. Muitas vezes isso acontece. Isso não deve ser a regra. E que bom, graças a Deus, que isso é a exceção. Então, você deve prestar atenção e cuidado quando você está numa igreja, porque você pode pensar: eu estou na igreja, então todo mundo aqui é santo. Antes de você, que é solteiro e que é solteira, se envolver com alguém, você precisa saber a respeito do passado da pessoa. Muitas pessoas falam: passado é passado. Quem vive de passado é museu. Muitas pessoas falam isso. Mas o passado de uma pessoa fala sobre os desafios que você vai ter que enfrentar com essa pessoa. Eu conheço uma pessoa da igreja que se casou com uma mulher e ele não perguntou sobre o passado dela. Depois de 1 ano de casados, ela disse: eu quero abrir o nosso relacionamento. Ele disse: como assim? Ela disse: antes de eu me converter, eu era prostituta. E o meu corpo tem necessidade de ter mais de um parceiro e eu já estou há 1 ano casada só com você. Então esse irmão disse: mas você aceitou a Jesus, você se batizou, agora você precisa andar nesse caminho. Ela disse: mas eu não consigo. Depois de um tempo, esse irmão se divorciou porque ela insistiu que queria abrir o relacionamento. Então, veja que o passado dela era algo que ainda estava nela. Por isso, saber a respeito da vida da pessoa é importante. Você pode até decidir perdoar a pessoa e levar o relacionamento adiante, mas é necessário que você se informe, que você saiba, para que, se você tomar essa decisão, você tenha tomado essa decisão sabendo do que pode acontecer na frente, verificando se a pessoa está verdadeiramente liberta, verificando se você quer isso, porque esse irmão especificamente não sabia, ele não ficou sabendo disso. Então, o texto, ele nos traz essa orientação, prestar atenção, mesmo dentro da igreja, porque tem pessoas que dizem: eu fiz o meu voto com Deus. Fez o voto, mas anda com Deus? Aí agora o versículo 16. A proposta imoral, ela sempre chama atenção. Ela estava com roupa espalhafatosa. O texto não fala, mas veja que no versículo 17, ela fala que eu perfumei a minha cama com mirra, aloés e canela. Não fala que ela estava com perfume, fala que ela estava espalhafatosa no seu traje. Mas só pela leitura do 17, que ela fala que ela perfumou a cama com mirra, aloés e canela, dá de entender que ela também estava usando um perfume que chamava atenção. E ela vem e faz a proposta: eu estendi sobre o meu leito cobertas de linho fino do Egito. Eu perfumei a minha cama com mirra, aloés e canela.
quando vem uma proposta de imoralidade, ela vem sendo tentadora. Então, o inimigo, a cilada, ela vem para derrubar aquele que é inexperiente, para aquele que não presta atenção. Então, nem tudo aquilo que chama a atenção dos seus olhos é bom para você. Veja o versículo 18: Venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer, gozemos as delícias do amor. Atualmente as pessoas falam que elas vão fazer amor, mas quando você lê a Bíblia, 1 Coríntios capítulo 13 fala que amor significa compromisso. Significa que você sofre com a pessoa que você ama, que você está junto com a pessoa que você ama nas tribulações e em todos os momentos. Mas o mundo vem e fala que amor está relacionado a um prazer momentâneo. Está relacionado até mesmo à infidelidade, porque amor é fazer o que agrada à sua vontade. Versículo 19, veja, ela é uma pessoa traidora. Ela fala, pois o meu marido não está em casa, partiu para uma longa viagem. Levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Em Provérbios 6 está escrito que aquele que adultera com uma mulher é falto de juízo, porque ele não sabe quando o marido pode aparecer, e que no dia do ciúme do marido ele não receberá nenhum presente, por mais que você os multiplique. Isso está em Provérbios, no capítulo 6. Então veja que ele está ouvindo a proposta, mas ele foi com ela. Quem garante que o marido não pode voltar antes do que ele estabeleceu e que ele disse para ela? Agora, versículo 21. Com a sedução das palavras o persuadiu e o atraiu com o dulçor dos lábios. Versículo 22. Imediatamente ele a seguiu como o boi levado ao matadouro, ou como o servo que vai cair no laço. O boi, quando ele é levado para o matadouro, ele não sabe que ele vai ser morto, que ele vai ser sacrificado. O servo, quando ele está correndo na floresta, ele não espera que vai ter um laço ali que vai dê-lo. Versículo 23. Até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como o pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Versículo 22 e 23, quando fala que a pessoa que cai no adultério é como o boi que é levado ao matadouro, como o servo que cai no laço, ou como o passarinho que salta para o alçapão, ele está falando, a pessoa entra nesse negócio, ela sente o prazer daquele momento e quando ela sai, ela não é mais a mesma pessoa. Ela guarda no cérebro, guarda na química, nos seus hormônios, aquela experiência que foi prazerosa para a carne e que vai fazer a pessoa ser mais fraca para cair amanhã em um próximo adultério, em um próximo relacionamento infiel e que vai marcar a pessoa com mais dificuldade para que ela consiga honrar o seu casamento. A pessoa que trai, que aceita a mentira, aceita o adultério, ela fica mais propensa, ela fica mais com inclinação para cair nisso, como aquela mulher que nós comentamos, que se casou com aquele irmão da igreja. Ela disse, antes de eu me converter, eu me prostituía. Então meu corpo está acostumado a isso. Ela ficou ali com aquela situação. Isso é a morte. A morte é você aceita cair nesse pecado. Então você fica viciado, dependente daquilo. Assim como também, falando desse assunto de sexualidade, daquele que cai em pornografia. A pessoa assiste uma vez, depois ela altera a sua química, os seus hormônios, e ela sente vontade de assistir uma segunda e uma terceira, e quando ela vê, ela ficou presa, acorrentada naquele vício. Agora o versículo 24. Então, meu filho, ouça-me, dê atenção às minhas palavras.
25. Não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela. Veja que o versículo 25 fala, não deixe. Isso depende de você. Você é que tem que ver e dizer, isso não vai ser bom para mim. Eu não vou deixar o meu coração cair perto dessa situação. Nem se perca em tais veredas, não se perca em tais caminhos. 26. Muitas foram as suas vítimas. Os que matou são uma grande multidão. Esse versículo 26 é uma realidade nos dias de hoje. Quantas pessoas se envolveram na fornicação? O texto fala do adultério, mas a fornicação, que é a intimidade entre pessoas solteiras, matou muitas pessoas solteiras. Eu conheço pessoas que não casaram e têm dificuldade de falar, de pensar em casar, porque se envolveram com tanta gente, sendo solteira, sendo solteiro, pensaram assim: se eu sou solteiro e ela é solteira, então eu posso ter intimidade com ela sem problema nenhum, nós não temos compromisso com ninguém. Mas aí, por não ter uma aliança e um compromisso, ficou com uma e quando surgiu a primeira tribulação, a gente não é casado mesmo, então vai cada um para o seu canto. E aí depois caiu numa segunda situação, numa terceira situação, numa quarta situação, e aí a pessoa acumula os traumas de vários relacionamentos e ela pensa, eu não quero casar, porque ela não está preparada para o enfrentamento dos desafios do casamento. Deus, ele criou o casamento. Lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 24, está escrito assim: deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Então, em Gênesis 2:24, nós lemos o projeto de Deus, que é que cada homem tenha a sua mulher, a sua única mulher, com quem ele vai se unir e vai ser uma só carne com ela. Se é uma só carne com ela, passa as dificuldades junto com ela, enfrenta os desafios junto com ela. E se o texto fala que o homem se unirá com a sua mulher e os dois serão uma só carne, então também está dizendo que a mulher terá o seu único marido e que ela também passará as tribulações e as dificuldades ao lado desse marido. Mas o mundo hoje propõe que você pode ter só o prazer sem precisar do compromisso. E é uma tentação as pessoas pensarem, eu posso ter só os bônus, sem assumir nenhum ônus. Eu posso ter só os benefícios e não ter nenhum compromisso. Mas a Bíblia mostra que o caminho melhor é o caminho do compromisso, porque na hora da doença, na hora da dor, na hora da tribulação e na hora da dificuldade, você sabe que tem uma pessoa com quem você de fato pode contar. E é a pessoa com quem você também deve viver as delícias do amor e do casamento, da intimidade. A intimidade, como dizem, é a cereja do bolo. É a parte, a melhor parte do relacionamento que você deve compartilhar com aquela pessoa que tem fidelidade com você, que esteve com você nas horas difíceis também. Se você ler Provérbios capítulo 31, lá está escrito que a mulher virtuosa é aquela que teme a Deus, que trabalha pela sua família, que cuida dos seus filhos, que cuida do seu marido, que acorda cedo e que não tem preguiça de cuidar do seu lar. E o último versículo, que é Provérbios capítulo 31, versículo 31, fala: para essa mulher você deve dar tudo o que ela merece. E tem muitas pessoas que estão dando muito para uma mulher imoral, para uma mulher leviana, para uma pessoa que não guarda a aliança com o seu marido. Tem muitas mulheres também que estão dando o seu melhor para homens que não têm nenhum comprometimento.
depois elas ficam cheias de feridas, de mágoas, porque elas pensam que vão entrar numa brincadeira e que vão conseguir sair sem terem nenhum sentimento e nenhuma emoção. Mas elas vivem carregadas de traumas e depois elas querem trazer para alguém da igreja a responsabilidade de cuidar dos traumas e das feridas delas, quando não cuidaram da sua vida sentimental antes, prestando atenção em, em cumprir a palavra de Deus. Então, por isso que o versículo 26 fala assim: muitas foram as suas vítimas, os que matou são uma grande multidão. A mulher adúltera, ela deita-se com o jovem, com o inexperiente, que pensa, vou sair limpo, sem problema nenhum. Mas ele sai poluído, viciado, contaminado, inclinado para procurar outra situação igual e sentir mais um prazer e outro prazer e ficar poluído pelo vício de não ser uma pessoa pronta para um casamento. Versículo 27. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. Desce para a sepultura, porque daí a pessoa fica acorrentada com o pecado da sexualidade e não consegue estabelecer comunhão com Deus. Vive caçando outros momentos de prazer, sem assumir um compromisso e no final acaba sem forças para estabelecer uma comunhão, um casamento direcionado e guiado por Deus, que corresponde ao projeto, ao propósito, ao plano de Deus. Que você não caia no pecado da sensualidade, que você tenha vigilância quando você vê alguém que chama a sua atenção pela aparência, pela beleza, por qualquer motivo que for. Que você tenha sabedoria para orar a Deus, procurar uma pessoa para que você possa ter um casamento com uma pessoa com quem você tem uma aliança e um pacto com Deus. Porque esse é o projeto de Deus, esse é o plano de Deus, essa é a revelação que a palavra de Deus traz. E esse é o mandamento e as palavras que você deve guardar com você. E se você puser isso em prática, você vai ter aí sim um relacionamento com uma pessoa com quem você pode contar em todas as circunstâncias, até o final da sua vida, tendo a certeza de que você fez uma boa escolha e tomou uma boa decisão. Lembre-se, avalie o passado da pessoa, para que você não se surpreenda depois, pensando, por que eu não perguntei? Por que eu não fui atrás disso? Veja o que o pai e a mãe falam a respeito da pessoa. Os pais falando a respeito dos filhos, os irmãos, o que falam da pessoa. Porque o que os parentes falam dá uma pista de quem a pessoa é. Então, essa é a meditação de Provérbios, capítulo 7. É um capítulo que fala a respeito de cuidado com relação aos relacionamentos sentimentais. Isso pode trazer dores, feridas e muito sofrimento se você não tomar atenção com quem você sai, com quem você conversa, os ambientes que você frequenta. Tem pessoas que procuram uma pessoa numa balada, numa noite. Tem pessoas que saem com uma pessoa que nunca viram na vida. Você pode pegar uma HIV, você pode pegar uma doença, uma DST, uma doença sexualmente transmissível. Você pode pegar doenças que você nunca pensou. A pessoa pode dar uma bebida e você pode acordar sem um rim. Um homem saiu com uma mulher muito bonita uma noite e, quando ele acordou, ele estava numa banheira com gelo e tinha um corte e tinham levado o rim dele. Então, tome cautela com essa situação. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre, grandemente. Agora eu quero fazer um convite a você que ouviu essa palavra e ficou pensando:
Eu quero ter um relacionamento com Deus. A Bíblia fala que para que você tenha um relacionamento com Deus, você precisa aceitar a Jesus. Porque Deus enviou Jesus para morrer por toda a humanidade, derramando o sangue dele para nos perdoar dos pecados. Então a Bíblia fala que você só pode alcançar a Deus se você receber a Jesus. Não existe nenhuma história na Bíblia que fala que você tem que fazer alguma prece ou algum ritual para algum anjo, para algum santo, para alguma virgem, ou que se você fizer muitas rezas, ou se você fizer muitas boas obras, você vai ser salvo. A Bíblia fala que todos temos pecados e nós dependemos do sacrifício de Jesus, porque Deus viu que todos tínhamos pecados. Então ele falou: eu vou enviar Jesus para morrer por todos, e quando ele fizer esse sacrifício por todos, quem receber ele, eu vou considerar que está limpo e purificado. Então, você deve crer que Jesus é o Filho de Deus e recebê-lo como seu Salvador. Receber Jesus como Salvador quer dizer que você aceita que ele perdoa os seus pecados. Então, faça uma oração comigo para você receber a Jesus agora. Você vai receber o perdão dos pecados e aí você vai se tornar filho, filha de Deus. E você vai receber o Espírito Santo na sua vida, que é o próprio Deus morando em você. E o seu nome vai ser anotado no céu, no livro da vida. Quando você partir dessa vida, você vai entrar diretamente no céu, porque você aceitou a Jesus. Aceite a Jesus agora, fazendo essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Perdoa todos os meus pecados. Deus, me recebe como teu filho ou filha. Me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu, e escreve o meu nome no livro da vida para a vida eterna. Em nome de Jesus, amém. Com essa oração, você recebeu a Jesus, você teve seus pecados perdoados, agora Deus te recebeu como filho, como filha. Você recebeu o Espírito Santo aí. O Espírito Santo é o Espírito de Deus em você. Como que ele age em você? Ele fala com você. Quando você receber uma proposta ou estiver indo para um lugar errado, ele vai apertar o seu coração e dizer: não faça isso, meu filho. Não faça isso, minha filha. Você vai ouvir dentro de você essa voz. É o Espírito Santo falando com você, conversando com você. Quando você estiver em dúvida de tomar alguma decisão, ore. Comece a orar todos os dias, colocando todos os seus projetos diante de Deus. Provérbios 16 fala: coloque os teus planos ao Senhor, e Ele vai estabelecer os seus pensamentos. Ele vai orientar os seus pensamentos. Então fale com Deus, que Deus vai falar com você. Ele vai dizer a você: faça assim, siga por esse caminho, siga nessa rota, converse com aquela pessoa. São pequenas frases que ele vai dizer a você, dando orientação para que você encontre o caminho certo. E por fim, se você morrer em qualquer momento, o seu nome está escrito no livro da vida, o que significa que você está com Deus. Siga com Ele hoje e sempre, e se essa palavra falou com você e você lembrou que tem alguém, algum amigo, algum parente que precisa ouvir essa palavra, compartilhe esse vídeo para que essa pessoa também receba orientação de Deus e alcance a salvação para a sua vida. Deus abençoe o seu dia, hoje e sempre grandemente, na graça, na paz, com saúde, força, renovação e todas as bênçãos do Senhor. Amém e amém.